A aula da escola dominical hoje tá no canal do pai, né? Não, tá na igreja. Peraí, só tenho que colocar aqui. Ok, bora. Bom dia, galerinha. Tô aqui postando a aula dos adultos no Facebook da igreja. Só um momento. Bom dia, bom dia a todos, em especial ao melhor grupo de estudo dos jovens, o meu. Só puxando um pouco de saco, né? Uma coisa bem comum aqui no meu cotidiano. Ana, coloca no fone, por favor, senão tem interferência. Cadê? Pega o meu fone ali. Ui. Esperar mais uns 2, 3 minutinhos só pra entrar todo mundo, né? Porque eu me atrasei um pouco, peço desculpas por isso, mas agradeço a paciência de quem esperou. Só um momento, já vamos estar começando o nosso novo trimestre. Nosso trimestre que tem como conteúdo o livro de Juízes. Ok. E vamos lá. Bom dia, pessoal. Já falei isso, mas vamos de novo. Entrou mais algumas pessoas agora. Antes de a gente começar, eu gostaria de fazer uma oração pedindo sabedoria e entendimento para mim, que vou ensinar, vou aprender sobre o juízo também. E para vocês que estão escutando, para que a minha fala, que minhas palavras sejam um motivo de bênção, um motivo de entendimento, um motivo de aprendizado na vida de todos. Amém? Relaxa para o Rua, Eterno, muito obrigado, Eterno, por essa oportunidade que o Senhor nos deste de estarmos aqui, Eterno, aprendendo sobre o livro de Juízes. Relaxa para o Rua, essa é a primeira aula, Eterno, de um total de 13 aulas que nós vamos ter sobre esse livro importantíssimo da Bíblia, o 7º livro da Bíblia. Agradecemos, Eterno, por tudo que o Senhor nos possibilitaste. Kadosh Baruch Hu, Eterno, muito obrigado por todas as bênçãos e maravilhas. Muito obrigado, Eterno, pelo culto de ontem. Muito obrigado, Eterno, pelo pedágio solidário, que foi maravilhoso. Muito obrigado, Eterno, por esse domingo. Muito obrigado, Eterno, agracia-nos. E que hoje seja um dia de muitos mandamentos, de muita ordenança. Que nós possamos obedecer os nossos planos aqui na terra, o plano que o Senhor estabeleceu para nós. E nós possamos, Eterno, disponibilizar luz para todo mundo. Kadosh Baruch Hu, te pedimos, te agradecemos. Pelos méritos do justo dos patriarcas. Amém e amém. Bom, a gente vai começar aqui o livro de Juízes, recapitulando um pouco do que foi o nosso último trimestre, que foi o livro de Josué. E o livro de Josué, ele começa, de certa forma, da mesma maneira que começa o livro de Juízes. Ambos têm a perda de um líder, do líder importante do povo israelita, do povo hebreu. E aí a gente vai ver um pouco desse período depois da saída do Egito, depois da saída do deserto, melhor falando, em que o povo, eles vão começar a entrar em Canaã. Nós vimos o período de conquista, que o povo ele precisou lutar pela espada mesmo, pela força, e conquistar as terras de Israel. E depois que o povo conquistou uma quantidade de terra, uma quantidade grande, uma porcentagem grande da terra, a gente viu o povo distribuindo a terra, distribuindo o território e estabelecendo e distribuindo a cidade de refúgio. Esse foi um resumo bem rapidinho do nosso livro de Josué. Okay? E aqui a gente vai começar o livro de Juízes. A aula de hoje é centrada no primeiro e no segundo capítulo. Eu não vou ler ele todo porque eu acredito que todos já tenham lido em casa esses 2 capítulos. Mas eu vou ler algumas partes principais pra gente não ficar meio perdido, pra gente ficar todo mundo certinho, ok? Então vamos começar com Juízes 1, capítulo 1 e versículo 1, que vai ter como título A Guerra contra os Cananeus Restantes, e vai dizer: Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: Quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Bom,
diferente de como a gente começa o livro de Josué, aqui no livro de Juízes a gente vai ver que o povo, ele meio que começa o livro de Juízes sem um líder. Josué morre, ele não tem um sucessor, os líderes do povo hebreu, do povo israelita, eles não são por monarquia, não são hereditários, ou seja, o filho de Josué não poderia ser o líder, teria que ser alguém escolhido por Deus. E Josué acaba não treinando esse sucessor para ele. E os sábios vão falar que ele não treina isso justamente porque ele confiava no povo, confiava que depois da morte dele, cada tribo ia ficar responsável por seu território, por sua parte, e todo mundo meio que ser Israel, todos participando de Israel, mas sem um rei, sem uma figura de liderança. E esse foi considerado o pecado de Josué. A gente vai ver que mesmo as tribos tendo alguns líderes, como por exemplo Judá, que vai dizer aqui, que vai tomar a frente quanto à continuidade da conquista da terra, a gente vai ver que o povo não tem um líder específico, mesmo que Judá faça essa figura de primeira tribo, que vai ir lá para frente, que vai atacar, eles não têm um líder exato, não tem uma pessoa que vai falar, então temos que seguir aqui, temos que fazer isso, e por isso o povo acaba ficando meio perdido. Ok? Então, Josué não estabelece um sucessor. E aí o que eu já tinha falado agora, a tribo de Judá, vai dizer aqui em Juízes, em primeira, quando vão perguntar quem vai ser o primeiro a atacar os cananeus, e aí o Eterno vai dizer logo em seguida, Judá será o primeiro, e eu entreguei a terra em suas mãos. A gente vai acabar vendo que Judá vai tomar essa posição justamente pela bênção que Jacó deu a Judá em Gênesis 49:8. Eu só vou ler aqui rapidinho para a gente ficar centrado, mas em Gênesis 49:8, quando Jacó está para morrer, ele vai abençoar todos os seus filhos e ele vai dar uma bênção específica para Judá, uma bênção que cabe muito bem nesse momento aqui do povo continuando as conquistas da terra. Que vai dizer: Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de ti. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu. Depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta, e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e ele e as nações o obedecerão. Então aqui a gente vai ver que Jacó vai dar essa bênção para Judá, e automaticamente a tribo de Judá vai ter essa bênção, vai ter essa promessa, digamos assim, de que eles vão colocar a mão no pescoço dos seus inimigos, eles vão sempre conquistar os seus inimigos. E aí Judá ele vai continuar, melhor falando, a conquistar as terras, conquistar os territórios. E aí Judá ele conquista muitos territórios, e Judá junto a Simeão, acho bom dizer que assim como Judá e Simeão estavam juntas, as tribos estão assim como eu juntas também. E aí, Judá e Simeão, Judá em exclusivo, mas Simeão junto a eles, plural, uma tribo, não um homem, e eles vão ser muito vitoriosos quando essa parte de conquista, eles vão conquistar muitos territórios. Dá pra ler aqui na Bíblia, tá meio disperso, mas eu vou ler aqui, que Judá foi vitorioso nas batalhas contra os territórios, e conquistou territórios como Jerusalém, Hormá, Hebron, Gaza, Ascalon, Ecrom e mais alguns, mas esses são os principais. A Bíblia vai falar desses aqui dando exemplos, mas vai deixar claro que existiam outros territórios menores, outras vilas, outras cidades menores, mas que eles acabaram conquistando também. Okay. É interessante a gente falar que o tribo de Judá não conquista todo o território de Jerusalém. Como assim? Tem uma pequena vila que eles não conquistam, que vai ser a vila de Iebus. E aí eles não conquistam essa pequena vila, porque lá eles tinham um neto de Abimeleque, que foi o rei filisteu, que quando Abraão saiu da terra, ele acabou indo um pouco para o Egito, se não me engano, e aí ele foi nesse rei, e esse rei se apaixonou por Sara, porque Abraão tinha dito que Sara era sua irmã, não sua esposa, e ele se apaixona por Sara. E aí, quando ele planeja tentar meio que conquistar Sara, o Eterno vai e mostra Gênesis 49, não, Gênesis 21, vai falar sobre uma passagem sobre um menino e um poço, que vai criar um poço, aí naquele momento ele vai entender que Abraão é um homem de Deus, por isso ele não
continuar com Sara, ele vai reconhecer que Abraão é um justo. E aí ele faz uma aliança com Abraão, porque ele sabia que Abraão, sendo um homem de Deus, não seria correto ele fazer nada de mal a Abraão. Ele vai fazer uma aliança, ele vai entregar alguns animais, algum gado e alguns poços, eles vão dividir alguns poços. E aí vão fazer uma aliança entre eles para que eles sejam aliados, para que eles não se ataquem, para que eles mantenham certa união, ser aliados. E aí eles vão fazer essa aliança, e aí por isso os israelitas não vão atacar essa região de Iebus, essa vila de Iebus. E é muito interessante ver, porque a gente vai ver aqui no livro de Juízes, e ontem eu recebi uma pergunta muito interessante, que era isso, que eu acho bom te explicar. A gente vai ver mais no decorrer do estudo, mas só dando uma introdução. Os juízes, eles não são exatamente a figura que a gente pensa de um homem com um martelinho, dizendo se estava certo ou errado, se está te julgando. Os juízes são pessoas que, durante momentos da história do povo israelita, quando o povo estava sob o jugo de outras tribos, de povos inimigos, de povos idólatras, de povos gentios, acho a melhor palavra para dizer, os juízes, eles se levantavam e eles exerciam justiça, ou seja, eles reuniam o povo, para todo o povo junto exercer justiça. Então eles acabavam quebrando esse jugo mal dos povos sobre o povo israelita, e eles vão exercendo justiça. A gente vai ter diversos casos, não quero dar exemplo, a gente vai falar sobre o primeiro aqui, que o primeiro que vai aparecer aqui, porém a gente não vai contar muita história, vai ficar para a próxima aula. Mas a gente vai ver que esses juízes vão ser figuras que vão se levantar diante do povo e vão falar: isso aqui não é justo para conosco, nós temos que voltar ao Eterno, por isso nós vamos contra essa tribo, contra esse povo. Ok? E a gente vai aqui, quando esses juízes acontecem porque o povo se desvia dos caminhos divinos, como eu já tinha dito, como eles não têm um líder, eles acabam meio que se perdendo, e eles acabam cometendo idolatria, eles acabam cometendo mal uns com os outros, ou seja, eles começam a lutar entre si. E aí o que vai acontecer? O Eterno, vendo isso, que o povo não está seguindo os mandamentos que ele disse, ele vai deixar esses povos julgarem o povo israelita, ou seja, eles vão deixar os filisteus, inclusive porque a gente vai ver um pouco mais de função mais pra frente, mas eles vão deixar esses povos estrangeiros exercer um julgo divino, um juízo divino, uma espécie de maneira do Eterno falar: vocês estão errados, vocês têm que voltar para o meu caminho, e é só através dessa dor, através desse processo, que o povo vai acabar se ligando e vai acabar voltando para os caminhos divinos. E aqui no livro de Juízes, já vamos começar a falar disso, mas vai haver um ciclo que vai continuar por todo o livro. Que é qual o ciclo? O povo, ele está lá está ruim, está cometendo idolatria, está cometendo pecados, e aí o Eterno vai deixar outro povo ficar julgando ele, ou seja, outro povo vai meio que escravizá-lo, vai fazer maldades com ele, vai fazer coisas ruins, vai erguer um juiz, uma pessoa que vai juntar o povo e vai exercer justiça, vai falar: isso não é justo, e aí eles vão lutar pelos seus direitos, digamos assim, eles vão voltar a ser pessoas nos caminhos divinos. Aí esse juiz morre e o ciclo continua. O povo se perde novamente, vai vir outro povo, vai julgar eles, aí vai subir outro juiz, até chegar no profeta Samuel, que é considerado o último juiz. É legal a gente falar porque tem um versículo exclusivo aqui que a gente vai ler no segundo capítulo, mas já dá uma adiantada, que vai falar que o Eterno sempre exerceu juízes. Ou seja, antes do povo, quando morre Josué, já exerce um juiz, mas o que acontece? O povo não segue esse juiz, não exerce essa pessoa, esse líder, e por ele não seguir esse líder, ele vai acabar se perdendo. Ou seja, Josué não exerce uma pessoa, não deixa uma pessoa aí em exclusivo para liderar o povo, mas o Eterno, ele vai exercer um juízo. Então sempre vai ter um juiz. Mesmo que o povo não o siga, existe um juiz. E aí, por exemplo, vamos dizer que pessoa X é um juiz, aí o povo não segue ele, o povo acaba sendo subjugado a outros povos, e aí vai se erguer um outro juiz, e esse juiz o povo vai seguir, e esse juiz vai acabar libertando o povo, mesmo que siga se continue. Ok? Então, voltando um pouco aqui, essa foi um leve comentário, uma leve introdução ao nosso livro de Juízes. Agora, continuando um pouco sobre o primeiro capítulo. Ok, então Judá,
vai conquistar muitos territórios, vai conquistar muitas partes. E em Juízes 1:19 vai dizer: O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Sarra Central, mas não conseguiram disputar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Ou seja, aqui no primeiro capítulo, até o versículo 19, o povo vai falar um pouco. O escriba, que está escrevendo o livro de Juízes, vai falar um pouco sobre o povo, vai falar das conquistas, mas a partir do versículo 19 vai ser, digamos assim, morro abaixo. Por quê? Porque Judá não vai contra esses habitantes do vale, porque eles possuem carros de ferro. Porém, é dito que Deus estava com eles. Então, assim como quando o povo como Deus estava com o povo para conquistar território como Jericó, como vários territórios que a gente viu no livro de Josué, aqui o Judá deveria ter, na realidade, lutar contra os habitantes do vale, mas pelo fato de eles não terem um líder exclusivo, eles não se sentiram confiantes para isso. Com isso, eles não tiveram fé, não tiveram confiança no Eterno, melhor falando. E aqui, que eu já tinha dito que é um pouco de morro abaixo, vai ser o que o povo todo vai ver como muito ruim. Por quê? Porque eles vão falar a tribo, que o Eterno vai dizer que é a tribo que vai continuar esse processo de conquista. Essa tribo não tem firmeza, não tem confiança no Eterno. Essa tribo não tem confiança no Eterno. E agora, o que a gente faz? Nós temos a tribo principal, digamos assim, a tribo que vai na frente, não confia no Eterno. Como a gente vai continuar isso? E os sábios vão falar que esse erro da tribo de Judá foi o que ocasionou todo esse período de dor e de tristeza que o povo sofre. Ok? E aqui, as únicas tribos que são ditas como tribos do Senhor, tribos que o Senhor estava com ela, é a tribo de Judá e de José. José que vai fazer uma passagem bem interessante na realidade, que eles vão conquistar Bet-El, e aí eles enviam 2 espias, os espias encontram um homem vindo de Bet-El, e ele fala, me diz qual é a fraqueza daquela cidade, como eu entro naquela cidade, e eles vão, o homem diz, aí eles destroem toda aquela cidade, mas poupam um homem e a família dele. E aí vai falar, José vai conquistar Bet-El, vai ter Judá e José conquistando, porém a partir do versículo 27 vai ficar bem claro que o povo não estava nos caminhos divinos, que o povo estava desobedecendo ao Eterno. Vai falar assim: Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Seá, o de Tanak, o de Dor, o de Beá, o de Megido, nem tampouco os povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Kitron e Nalol, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. E aí vai continuar falando, cada detalhe vai falar cada erro do povo, vai falar tipo, eles não expulsaram todos os povos, eles escravizaram os povos, eles não expulsaram eles do território de Israel, não expulsaram os cananitas, e aí vai deixar isso bem claro aqui, porque o povo não se esqueça que tudo aquilo que vai vir futuramente, toda aquela dor, toda aquela perda, todo aquele momento de julgo, aquele momento pesado, é culpa de eles não terem obedecido ao Eterno, terem expulso todos os povos cananitas e não ter continuado tudo isso. Ok, esse foi um pouco do nosso capítulo 1. Agora, o capítulo 2 é um capítulo bem interessante, porque ele já começa de uma maneira muito pesada, digamos assim, que vai ter como título O Anjo do Senhor em Boquim, e vai dizer o seguinte: eu vou ler o capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3. Vai dizer: O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com os povos dessa terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedecem agora? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão os seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Ou seja, o anjo que está falando, nós demos o Eterno deu ordenações exatas do que era para você fazer, que era para você expulsar todos os povos cananitas da terra, de você não fazer escravos, você expulsar todos, e aí o povo não vai obedecer, vai viver com alguns cananitas e vai tornar alguns escravos. E aí agora o anjo está falando, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês.
Ou seja, os deuses deles vão ser o motivo de vocês cometerem idolatria. E aí a gente vai acabar vendo que pelo povo entrar em idolatria, em muitos pecados, mas em exclusivo em idolatria, que o Eterno vai abandonar, digamos assim, ele vai deixar com que os povos façam o que quiser com o povo. E aí ele vai meio que falar, bom, vocês não me ouviram, então agora eu não ouvi vocês. E até todo aquele processo do povo, aí aqui vai falar que o povo ele se entristeceu e o povo fez sacrifícios, mas o povo, quando fala que o povo se entristeceu, fala que o povo não se arrependeu. E com isso de não se arrepender, significa que eles não estavam arrependidos do erro que eles cometeram, e por isso vai continuar tudo aquilo. Continuando a desobediência e a derrota. A partir aqui do capítulo 2, inclusive do versículo 8, a gente vai ver um pouco do processo do povo de ir à luta, tentar conquistar todo o território, mas ser derrotado constantemente. A gente vai ver aqui, depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué, e aos seus líderes que sobreviveram, e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Ele vai falar um pouco sobre a morte de Josué. É interessante a gente ver que a Bíblia não está sempre em ordem cronológica. Então, por exemplo, a gente vê versículo 1 que vai falar que Josué morreu, mas é só aqui no versículo 2, no capítulo 8, que vai falar com quantos anos Josué morreu, onde ele foi enterrado e tudo isso. Ok? Continuando que eu me perdi. Só um momento. Uma coisa interessante de a gente ver também é como o Eterno manifesta que o povo não está nos caminhos divinos, que vai falar, o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim. O que significa que o povo não tinha uma figura, uma pessoa elevada, assim como Josué, assim como Arão, assim como Moisés, assim como Miriam, que era uma pessoa elevada que conseguisse entender o que o Eterno queria passar. Então, por isso, o Eterno não pode se revelar ao povo, o povo tem que receber a mensagem através de um anjo, e esse anjo vai falar diretamente com o povo, não com um líder, não com uma pessoa exclusiva, para depois o povo passar. A gente via no livro no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, a partir de Êxodo, na verdade, que Deus constantemente falava com Moisés transmitia a mensagem para todo o povo. E aí a gente vai ver também Josué, que constantemente o Eterno falava com ele e transmitia para o povo. Mas aqui o Eterno não pode se transmitir porque não tem uma pessoa elevada o suficiente para conseguir entender o que o Eterno vai falar. Então aqui já é o primeiro ponto que a gente pode ver, que o povo estava muito disperso, que o povo não estava nem um pouco ligado com isso de seguir as ordenações divinas, de seguir os caminhos que o Eterno planejou, e aí até por isso eles falam dessa questão. Ok? Aqui, continuando no versículo 1, vai dizer aqui, e os trouxe para a terra que prometida com juramento, para dar passado, jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Mesmo o povo cometendo idolatria, mesmo o povo se assemelhando, fazendo um processo de basicamente se tornar outros povos, o Eterno não vai invalidar a aliança que ele fez com esse povo. Ele vai fazer com que o povo note esse erro, que o povo se arrependa, que o povo volte para os caminhos divinos, mas ele nunca vai quebrar essa aliança. E é uma coisa interessante para a gente ver, fazendo uma analogia com hoje em dia, o Eterno, mesmo que constantemente nós falhamos, constantemente nós pecamos, o Eterno nunca quebra uma aliança com a gente. Sempre ele vai dar a oportunidade de nós entendermos que aquilo foi errado, que aquilo não foi certo, de nós nos arrependermos de coração verdadeiro e de nós verdadeiramente voltarmos aos caminhos divinos. Okay? Então o Eterno nunca quebra uma aliança. Ok. 2.4. O povo se entristece, porém não se arrepende. Ok. Aqui, voltando àquilo que eu tinha dito um pouco antes, que o Eterno sempre estabelecia um juiz, uma pessoa para exercer liderança, exercer justiça sobre o povo. Aqui no versículo 16 vai dizer isso. Sempre que os israelitas saíam para o combate, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme eles haviam advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Aqui está falando um pouco que o povo ia para a guerra, tentava conquistar todo o território, mas o Eterno não estava com eles, o Eterno estava contra eles, e por isso eles constantemente perdiam. Então o Senhor levantou juízes, que libertavam as mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os seus juízos, antes se prostituíam com outros deuses e os adoravam. Ou seja, o Eterno exercia os juízos, muitas vezes o pessoal não escutava os juízos, e aí ele falava que vai até falar, se prostituíam e adoravam a outros deuses. E aí a gente vai ver um pouco disso, desse processo que o Eterno vai sempre exercer um juízo,
E fazendo uma analogia novamente com o nosso dia, é um pouco da figura do líder. Muitas vezes nós temos um líder que é a figura que nós vamos nos assemelhar, a figura que nós vamos continuar, que nós vamos ver, ó, essa pessoa aqui tá certa, essa pessoa aqui ela faz isso, por isso eu quero copiar o meu líder. E a gente vai ver que muitas vezes o Eterno sempre tem um líder pra gente. Nós que não conseguimos interpretar esse líder, essa pessoa, essa figura positiva, essa figura elevada, que vai fazer com que nós olhemos para ela e falamos, ó, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, essa é uma pessoa que eu quero seguir, essa é uma pessoa que eu preciso seguir as ordenações. Muitas vezes a gente acaba entrando em discussão, a gente acaba meio que divergindo com os nossos líderes, a gente acaba perdendo um pouco desse significado de entender que o Eterno que exerce um líder, o Eterno é quem dá a liderança para alguém, e por isso nós devemos constantemente obedecer aos nossos líderes. Fazer uma ligação aqui com o nosso dia. Vamos lá, jovens, vamos todos obedecer os líderes. Ok? Agora, entrando um pouco nessa finalização do capítulo 2, aqui, vendo o versículo 20 até o 23, que vai falar: por isso a ira de Deus acendeu-se contra Israel. E ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados, e não tens ouvido a minha voz, não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor, e se andará nele como fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Deixa pra responder no final. É verdade, eu vou deixar as perguntas para o final. Mas aqui, só terminando um pouco aqui, já estamos no finalzinho. Aqui o Eterno está falando, o Eterno... Muitas vezes a gente lê na Bíblia que o Eterno irou-se, o Eterno irado, mas o Eterno não é uma pessoa, o Eterno não é uma pessoa como nós, eles não têm essa raiva, essa questão, então a gente acaba meio que humanizando Deus, digamos assim. De certa forma, a gente vai pensar, tipo, Deus ficou irado, Deus estava lá no céu e ficou, esse povo. Mas na verdade, essa é uma maneira que a pessoa que está escrevendo a Bíblia coloca para que nós entendamos um pouco do sentimento que Deus. O Eterno, em sua infinita sabedoria, ele é uma pessoa que ele vê o presente, ele vê o futuro, então ele sabe que esse processo que o povo tem de ele ficar subjugado a outros povos vai fazer com que ele futuramente se arrependa daquilo. É um jeito até meio duro, mas é o melhor jeito que eu tenho a falar. Falando um pouco sobre aquela ministração que eu dei na nossa reuniãozinha, Ganzu Letová, tudo é para o bem. O Eterno ele entende que tudo é para o bem e a gente também tem que entender um pouco disso. Ok? Então, finalizando um pouco aqui, fazendo recapitulando aqui da nossa primeira aula sobre juízos, a gente teve uma introdução aqui sobre esse nosso livro, esse livro que vai continuar na próxima aula com o capítulo 3, já vamos ter o primeiro juízo. Aqui no capítulo 2 já fala sobre ele, mas só fala, dá uma pincelada, tipo um easter egg, ele está aqui. Mas vamos falar exclusivamente da vida dele mais para frente. Ok, só deixando claro aqui, o primeiro juízo, ele está no versículo 14, que vai falar de Otoniel. Ok? Então, Oi? Ih, rapaz. Aqui, a Bíblia está escrito. É em hebraico a sua? Não. É em português. Uma leve divergência quanto às linguagens. Então pronto, a gente está vendo aqui um pouco sobre essa introdução do livro de Juízes. O primeiro, o segundo e o terceiro capítulo é mais uma introdução. Está falando um pouco mais sobre esse período que o povo ele perde, que Josué morre, que eles vão ficar um tempo... Vão conquistar alguns territórios, mas vão acabar se perdendo. E aí eles vão entrar no jogo de outros povos. Aí o texto vai continuar um pouco e o texto já entra em Otoniel em hebraico, Otoniel em português, que é o primeiro juiz, que é a primeira pessoa que vai exercer justiça para tirar o povo desse caminho pecaminoso, digamos assim, e vai colocar o povo direto, vai fazer com que o povo continue nos caminhos divinos. Ok? É isso também? Assim, agora... Ó, a Dudinha mandou a seguinte pergunta. Ok. Beijo, Dudinha! Ela mandou assim: então seria certo chamar os líderes no livro, desde o livro de Josué também de juízes, no caso Josué, né? Se Josué também foi um juiz. Eu não sei se vocês escutaram a pergunta do Dudinha, foi uma pergunta muito boa na verdade, se era correto considerar Josué como um juiz. De certa forma, sim ou não. Por que sim ou não? Sim, Josué era um líder. Ele era uma figura que o Eterno ele vai
escolher para que ele seja um líder, para que ele lidere o povo, porém ele não é um juiz pelo fato de ele não precisar exercer justiça. Ou seja, por exemplo, aqui vão se levantar os juízos, e eles são pessoas que eles vão ter que falar, o povo está sob o jugo de outros povos, e ele vai exercer justiça, e com isso o povo não vai mais ficar sobre esse jugo negativo. A gente poderia, de certa forma, dizer que Moisés era um juiz. Por que Moisés era um juiz? Porque ele foi a figura escolhida por Deus para tirar o povo do Egito. O povo estava escravo no Egito, e aí, através da mensagem de Moisés, Moisés foi, de certa forma, um juiz. Ele exerceu justiça sobre o povo de Israel. Mas Josué não é tão certo dizer que é um juiz, porque o povo já não estava sobre um jogo de outro povo. O período em que Josué liderou foi um pouquinho do final. Não, foi já quando entrou em Canaã. E nesse período que ele estava conquistando. Ele não foi um juiz, ele foi mais um líder mesmo, por essa figura de ele não precisar exercer justiça. Posso fazer um adendo rapidinho? Pode? Só porque os livros, a Bíblia fez questão de... Eles estão ouvindo o que eu estou falando. Então, tá ótimo, estava com essa dúvida, desculpa. A Bíblia fez uma diferenciação, e a principal coisa que a gente tem que colocar quando a gente vai tentar determinar se alguém é um líder comum, um juiz, é esse contexto que o Felipe comentou, que vai ficar se repetindo no livro. Então, o juiz ele vai ser alguém que vai surgir para resolver um problema pontual de desvio do povo. Porque, na verdade, a ideia inicial não é a de que tenha um líder instituído. Tanto é que Deus institui Moisés, Deus institui Josué. Então, ali ele deixou claro que o povo precisava de um líder. Nesse momento, ele não instituiu ninguém em específico. E aí vai surgir a figura do juiz por conta desse problema pontual do povo se desviar. E o Gustavo mandou outra pergunta. Opa! Ele perguntou, por que juízes e não reis? Por que juízes e não reis? Acho que é um pouco por causa disso que ela falou. O juiz, ele acaba não... Ele é um líder, é uma pessoa que vai liderar, de certa forma, o povo, mas ele não vai reinar, ele não vai ter um reinado sobre ele. Ele vai só meio que guiar o povo para a justiça, para esse momento de a gente acabar subjugando sobre esses outros povos que vão acabar julgando, é um jugo divino, sobre o povo de Israel, o povo hebreu. E quando se institui o rei também, quando se institui o rei, o Israel deixa de ser teocrático. Na justiça, ele segue um governo teocrático, ele é exclusivamente obediente ao que Deus falou. O rei tinha a liberdade, é por isso que Deus não queria que eles instituíssem rei. Ele tinha a liberdade de criar leis, de criar condições que não eram as condições que Deus havia determinado. Escutaram? Eu não tô sabendo. Deixa eu ver. Escutaram? Então, um leve comentário, um adendo do meu pai. Sempre bom esse conhecimento. Muito obrigado, só pai. Só fala aí que a ideia, só por final, a ideia não era que o povo de Israel fosse uma monarquia, mas que... O povo de Israel não era a ideia principal, falou que o povo falou. O povo de Israel não era... A ideia principal não era que ele tivesse uma monarquia, não tivesse um rei, era para ele ser um povo teocrático, ou seja, que toda a justiça dele fosse de acordo com o que o Eterno planejava e não diretamente com o que o rei planejava ou o que o rei imaginava. Até por isso vai ter o Urim Vetumim, o processo de consultar a Deus. O processo do sumo sacerdote de consultar a Deus, que era aquele processo... Aqui quando o povo pergunta de quem serão os primeiros a atacar, essa resposta é dita diretamente pelo Urim Vetumim. Esse processo do sumo sacerdote de pedir meio que a opinião de Deus, de falar eterno o que nós vamos fazer. E é através desse processo que o povo vai descobrir que tem que ajudar. E é esse processo de você perguntar para o Eterno, através do sumo sacerdote, qual é o certo a se fazer. Ok? Mais perguntas? Acabou. Ok? Então, gente, muito obrigado. Foi muito boa essa aula, eu gostei muito dessa aula, na verdade. Estou louco para a próxima, estou muito interessado nesse livro de juízos. Muito obrigado aos que participaram. A aula vai ficar disponível aqui no Kadosh. Não se esqueçam, hoje à noite nós temos nosso culto da família. Não percam, ok? Eu vou cobrar vocês. Então, bom, até daqui a pouco. Beijo, tenham um bom dia, um bom domingo, tudo de bom.